Graças, eu sou Maurício Fedato e esse é o Frango da Maromba. Nesse vídeo eu pretendo explicar para vocês qual é a base do funcionamento dos pré-treinos. Os pré-treinos, eles são basicamente estimulantes com algumas substâncias que visam dar um melhor desempenho durante o seu treino. Eles funcionam basicamente aumentando o seu metabolismo para que você se sinta mais estimulado para o treino, te dando um pouco mais de ânimo para treinar. Outro mecanismo que eles utilizam é aumentar a nutrição dos seus músculos, do seu corpo de um modo geral, para que você tenha uma resposta melhor e uma recuperação melhor da fadiga durante o exercício. Ou uma combinação disso, cada um faz uma combinação diferente. Alguns são só estimulantes, outros são só focados em melhorar a sua nutrição durante o exercício, ou para melhorar a recuperação muscular durante o intervalo do seu exercício. E cada um faz uma combinação diferente. Uns focam mais no estímulo, mas também tem um pezinho ali na melhoria de performance. Outros focam um pouco mais na melhoria de performance e tem um pouquinho de estímulo. Então dá uma variada aí. Como as composições, as fórmulas são muito diferentes, a resposta disso varia de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, tenho uma tolerância alta à cafeína, então eu sinto o efeito estimulante da cafeína, mas eu não fico ligado, sabe? Eu não fico ligadão com a cafeína, mesmo tomando a dose alta, a máxima recomendada é 420 mg, eu tomei essa dose durante um ano praticamente, e em nenhum momento eu senti um pique maior. Eu percebo a diferença na recuperação muscular principalmente, eu percebo a diferença disso no meu treino, por causa do metabolismo acelerado e tudo mais, só que isso não me dá um estímulo adicional, por causa dessa minha tolerância à cafeína. Então, se eu utilizar algum pré-treino com outra substância como base para o estímulo, pode me dar mais resultado. O problema é que a cafeína é o estimulante mais potente no mercado, né? Então, os melhores usam bastante cafeína e essa parte do estímulo em si não me faz tanto efeito. Uma outra substância muito utilizada para dar estímulo também é a taurina. A carnitina também dá uma estimulada bacana. Um outro mecanismo que os pré-treinos buscam utilizar também é aumentar a oxigenação do músculo. Para aumentar a oxigenação do músculo existem várias maneiras. Uma delas é aumentar a vasodilatação focando nas veias. As veias tiram o dióxido de carbono, ou seja, dá espaço para a célula receber mais oxigênio. Porque a célula consome o oxigênio, acaba liberando dióxido de carbono e esse dióxido de carbono precisa ser eliminado para que entre mais oxigênio. Então, se você conseguir dar ao corpo uma condição onde ele consiga eliminar mais rápido o dióxido de carbono, consequentemente você consegue uma oxigenação melhor. Outra maneira de se aumentar a oxigenação é você aumentar a vascularização nos capilares. A principal substância para a vasodilatação de veias é a arginina. Tem toda uma composição e tal, mas a principal é a arginina. E para a vasodilatação dos capilares, aumentar a vascularização nos capilares, a principal utilizada é a niacina. Os suplementos à base de arginina dão um pump nas veias, você vê as veias ficarem mais saltadas se você tiver pouca gordura e baixa retenção hídrica, senão elas vão crescer e você não vai conseguir enxergar. Enquanto a niacina, como ela age mais nos capilares, ou seja, é o sangue que está indo para a célula e não que está voltando da célula, então você aumenta a oxigenação promovendo mais sangue, levando mais sangue oxigenado para as células. Às vezes tiram o sangue com dióxido de carbono, o sangue venoso. Os capilares e as artérias levam o sangue arterial, que são o sangue oxigenado que ele leva para as células. E no caso da niacina, por exemplo, que aumenta a vascularização nos capilares, você sente um calor muito maior, porque toda a sua pele é coberta de capilares. Você sente um calor maior, você fica vermelho porque aumenta a quantidade de sangue na sua pele, né? Não só na pele, mas fica bem visível isso, porque ele age nos capilares e acaba pegando também a pele, e isso transparece e tal, e chega a dar até um certo incômodo o calor que isso gera. Outro ponto que os pré-treinos buscam utilizar também é diminuir a liberação de ácido lático no músculo. Isso você consegue perceber qual é o pré-treino que faz isso, quando depois do treino você tem um efeito chamado de crash. Esse efeito crash é o quê? Conforme você vai treinando, o músculo vai desgastando. Quando você faz um treino composto, por exemplo, quando você treina mais de um grupo muscular, você termina de treinar um grupo muscular e treina o segundo grupo. Quando você termina o segundo grupo, o primeiro grupo já começa a ficar dolorido ali do início da recuperação muscular. E essa dor que você começa a sentir é por causa do acúmulo de ácido lático liberado durante a compressão muscular. Então, quando você demanda que o músculo faça uma contração, essa contração libera ácido lático. E esse ácido lático começa a dar essas dores, né? Então dá um incômodo ali, o que é proposital, porque você tendo essas dores, você tende a não utilizar aquele músculo. Então é um equilíbrio que o corpo utiliza, é um termômetro que o corpo utiliza
para saber que você já demandou demais daquele músculo. Então a presença do ácido lático acaba provocando dor. Com a dor, você consequentemente acaba limitando um pouco a sua força, você acaba não demandando tanto daquele músculo. Aqui é um mecanismo de segurança. Para que você não use o seu músculo até a falha total, o cérebro começa a desligar o seu comando para o músculo. Então você já consumiu o que você tinha para consumir do músculo e o cérebro, para preservar o músculo, começa a desligar. Por isso que quando a gente fala falha muscular, treinar até a falha muscular, na verdade a gente está querendo dizer falha neuromuscular. Tanto que em alguns casos, quando são mais específicos, o pessoal fala fazer o exercício até a falha neuromuscular. E alguns pré-treinos acabam tentando atuar nisso, tentando diminuir a liberação do ácido lático. Mas não é que o ácido lático não é liberado, ele é liberado com a contração muscular. Só que algumas substâncias que os pré-treinos utilizam acabam fazendo com que esse ácido lático não se espalhe pelo músculo. Então ele fica meio contido. Só que o que acontece? Depois que o efeito do pré-treino passa, esse ácido lático se espalha pelo músculo e o efeito do cansaço vem todo de uma vez. Ele não vem gradativo conforme você vai treinando. Ele vem de uma vez, que é isso que é chamado de efeito crash. Você está bem, de repente quando passa o efeito, a dor vem de uma vez. Um outro aspecto que os pré-treinos utilizam também, que é muito interessante, todos esses que aumentam a oxigenação, aumentam a vascularização e tudo mais, aumentam o metabolismo, eles vêm com alguns nutrientes também, porque você melhorando a sua performance, você precisa de mais nutrientes também. Então eles costumam trazer esses nutrientes para que você tenha tudo que você precisa para efetivamente tirar proveito dessa melhoria de performance que eles prometem. E um dos recursos que eles utilizam é a beta-alanina. A beta-alanina, ela junto com a histidina, produz a carnosina, que é uma fonte de energia muito importante para o músculo. Durante um tempo tentaram fazer alguns suplementos de carnosina, só que a carnosina não sobrevive ao processo digestório. A quantidade que acaba indo para o músculo é muito pequena, você teria que ingerir muita carnosina para ter pouca carnosina chegando na musculatura. Aí eles verificaram que a nossa dieta é rica em histidina, a gente já tem excesso de histidina no corpo, e que só faltava a beta-alanina para junto o corpo, quando precisar, produzir a carnosina. Então, uma substância que os pré-treinos utilizam bastante é a beta-alanina, que conforme sua reserva de carnosina baixa demais, o corpo tende a produzir mais. E você tendo a beta-alanina ali no corpo e a histidina que a gente já tem naturalmente em excesso, o corpo começa a produzir ali no momento em que a reserva está baixando. Para quem já ouviu falar de beta-alanina deve saber que há um efeito de coceira famoso aí atrelado à beta-alanina. E é por isso, porque você desencadeia toda uma reação química no seu corpo e essa reação provoca essa coceira. Bom, esse é o básico de como funcionam os pré-treinos. Eles utilizam várias combinações desses fatores para promover um maior estímulo, promover uma recuperação de fadiga maior, promover um gasto calórico maior, promover uma vascularização, mas o objetivo todo é te dar um pouco mais de estímulo para você poder treinar melhor e te dar também um pouco mais de performance. Só você tem que tomar muito cuidado com isso, porque tem muitos casos de gente que tomou um pré-treino e acabou, o efeito foi muito grande e acabou se lesionando, porque acabou levantando uma carga que a articulação não aguentava. Então tem que tomar muito cuidado com esses pré-treinos. Meu treinador, por exemplo, ele ferrou o cotovelo dele numa dessas. Ele estava tomando pré-treino, ele não tinha problema nenhum de estímulo, nem de performance, nem nada, ele tomou para experimentar, para conhecer o produto, e acabou pegando pesado demais. A musculatura dele aguentou junto com esses estímulos, mas a articulação dele não aguentou. Ele acabou tendo que ficar afastado dos treinos por alguns meses e não foi muito legal. Então seja muito cauteloso nesse esquema de pré-treino, tá? Bom, esse vídeo fica por aqui. Não esqueça de clicar no joinha e dar um curtir, assine o canal, compartilha, favorita e até o próximo vídeo.